Essa é a verdadeira parte da novela Eric Pulga. E eu falei que não iria trazer mais isso. Estou trazendo isso para vocês porque ventilou de uma forma muito forte. Fala aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Do lado de cá tá tudo beleza. Estou em Salvador, Bahia, a minha terra maravilhosa, e óbvio que eu tô aqui no melhor hotel que a Bahia poderia ter. Yara Beach. Se você não conheceu, venha conhecer. E óbvio que esse vídeo eu tenho patrocínio dela, da Aposta Real. Foi a casa de aposta que me trouxe aqui para que a gente possa gravar o vídeo da troca de camisas, que está sensacional. Mas nesse vídeo nós não vamos falar sobre a troca de camisas, vamos falar sobre o mercado da bola e exclusivamente sobre o mercado da bola do Bahia, que foi movimentado nessa semana nos bastidores do Esporte Clube Bahia, e 3 nomes surgiram com mais força. Nomes esses, alguns que podem estar deixando o Bahia e outros que podem estar chegando no tricolor de aço. Vamos falar sobre o Carlos Vinícius, vamos falar sobre o Eric Pulga e vamos falar sobre o Marcos Vitor e a sua insatisfação com a negativa do Bahia em liberá-lo para a equipe do Ceará. Então, assim, vamos por partes, né? Carlos Vinícius. O Bahia já chegou a fazer uma proposta por Carlos Vinícius de mais de 28 milhões de reais. Ano passado, o Bahia queria o jogador, era um centroavante, camisa 9, era um objeto de desejo do Grupo City. O Bahia enxergava ele em um bom posicionamento, tanto é que trouxe um jogador parecido com a característica que foi o Oscar Estupinan, que é um atacante alto, centroavante, número 9, que joga com a perna esquerda. O Carlos Vinícius é esse jogador que o Bahia quis ano passado, na metade do ano passado, foi ventilado também no início desse ano, mas que não deu certo por conta da alta pedida do Fulham. No momento, naquela época, o Fulham pedia mais de 60 milhões para poder negociá-lo. Bahia, Grêmio, todo mundo na época, Corinthians também, desistiu porque achou que a pedida era muito alta. E agora surgiu uma novidade. O Fulham reduziu o valor da pedida e começa a conversar algo em torno de 3 a 4 milhões de euros. E aí a gente bota o equivalente a 21, 22 milhões de reais. Se esse jogador ainda estiver no radar do Grupo City, já começa a se tornar algo completamente negociável, já que no metade do ano passado o Bahia fez um investimento, fez uma proposta para eles de 28 milhões de reais. E aí resta saber agora se o Bahia ainda vai manter essa proposta, porque se mantiver essa proposta, tem jogo com o Carlos Vinícius. O caminho está aberto aí para quem sabe o Bahia possa fazer a contratação do Carlos Vinícius. Procurei algumas informações dentro do Bahia sobre isso e não obtive resposta nenhuma sobre o desejo do Bahia no atual momento pelo Carlos Vinícius e se vai fazer algum tipo de proposta. Vamos falar sobre saída. Marcos Vitor, né, um jogador que eu trouxe há mais de 30 dias sobre essa negociação do Ceará com o Marcos Vinícius. Era um jogador que o Ceará queria muito dentro do seu elenco. Inclusive, o técnico Mancini já queria na época. Depois mudou para o Léo Condé. O Léo Condé também queria. E o jogador é um objeto de desejo do clube cearense. Ele já jogou por muito tempo lá, é muito bem quisto. E o Ceará queria novamente esse atleta, queria repatriar esse atleta, só que dessa feita por empréstimo. A primeira proposta para o Bahia foi um empréstimo sem nenhum tipo de valor acordado. O Bahia negou. O Ceará novamente procurou o Bahia e fez uma nova proposta, já com a quantia para poder pagar para o Bahia por esse período de empréstimo até o final do ano. Staff, jogador, Ceará, todos entraram em acordo. Porém, o técnico Rogério Ceni e a diretoria do Bahia entendeu que o jogador ainda seria útil para esse ano. Ao que parece, as informações que chegaram até a mim foi que o jogador e o staff não ficaram satisfeitos com essa situação. Inclusive, anteontem foi o treino aberto do Bahia para a imprensa, depois de muito tempo, e foi flagrado uma foto, depois do treino terminar, o Rogério Ceni chamou o Marcos Vitor, e a gente tem essa foto e vai colocar essa foto aí para vocês. Essa foto aí, o Marcos Vitor conversando separadamente de todo o elenco com o Rogério Ceni. Isso dá mostras claras aí que alguma promessa do Rogério Ceni ou essa insatisfação está sendo resolvida. Enfim, a gente não sabe que pé foi o conteúdo dessa conversa, mas que teve uma conversa no pé do ouvido de Marcos Vitor e Rogério Ceni, depois de toda essa turbulência, dessa possível saída do Marcos Vitor para a equipe do Ceará, e o desejo do jogador também era vestir a camisa do Ceará esse ano, já que não estava sendo utilizado no Bahia. Enfim, a conversa está aí, a foto está aí, e a gente não sabe o teor da conversa, mas foi algo realmente remetente a essa situação sobre a possível saída do Marcos Vitor para a equipe do Ceará. O Ceará ainda quer o jogador, mas o Bahia dificulta a saída. Agora vamos avançar sobre o Eric Pulga. Esse aí, meu irmão, eu vou trazer todas as verdades sobre esse jogador. Inclusive foi eu que trouxe em primeira mão essa notícia sobre o Eric Pulga. Eu moro no Ceará há mais de 2 anos, tenho contatos muito fortes dentro do Ceará
e assim também como eu tenho um contato direto. Eu tenho contato direto e trouxe prints sobre essa situação do Eric Pulga. Trouxe prints do empresário do Eric Pulga, falei com o staff do jogador, tive reunião com o staff do jogador e semana passada eu conversei com o empresário do atleta, que detém 50% do atleta, e a resposta dele foi essa aí, ó. A negociação morreu. A negociação esfriou. Não tem nada certo assinado, pré-contrato, acordado entre o Eric Pulga e o Bahia. Essa é a grande realidade sobre a novela do Eric Pulga. Inclusive, eu falei na live do Quarteto Fora do Eixo, que acontece todas as quintas-feiras, com eu, Emerson Júnior, Bara e o Barbaço, eu enfatizei que não tinha mais negociação e que não iria falar mais sobre a novela Eric Pulga se não tivesse nenhum tipo de avanço. E não iria falar mais. Mas de repente surgiu esse boom aí, que o Eric Pulga tinha fechado com o Bahia e já estava apalavrado com o Bahia para a temporada de 2025. As informações que eu obtive hoje, hoje que dia? Hoje é dia 14 de agosto, quarta-feira, 14 de agosto, não existe nada certo entre Bahia, Eric Pulga, staff, Pitombeira e etc. Essa é a verdadeira parte da novela Eric Pulga. E eu falei que não iria trazer mais isso. Estou trazendo isso para vocês porque ventilou de uma forma muito forte, mas essa é a verdade que eu fui procurar saber sobre os seus empresários, sobre a ótica dos empresários e a ótica do clube também. Então, eu tenho uma notícia do clube e também tenho uma notícia do empresário e é por isso que eu estou trazendo essa para vocês, também embasados em print. E essa foi a resposta do empresário dizendo que a negociação já esfriou de vez e não tem conversa neste momento com o Eric Pulga e o Bahia. Ah, Júnior, então isso quer dizer que o Eric Pulga não vem mais para o Bahia em 2025? Cara, negociações são muito voláteis. A gente trouxe algumas negociações que não aconteceram, outras situações que eu trouxe em primeira mão, como o alto investimento que o Bahia iria fazer. Rogério Ceni negava em todas as entrevistas que o Bahia iria contratar, que o Bahia não iria fazer alto investimento, que só em oportunidades do mercado. E eu cantei essa pedra antes que todo mundo. Falei que se o Bahia estivesse terminando entre os 5 primeiros colocados, o Bahia iria fazer um alto investimento, iria trazer de 2 a 4 jogadores. Já trouxe o Iago, já trouxe o Lúcio, né? E vai trazer mais 2 jogadores. O Bahia vai trazer mais 2 jogadores nessa janela de transferência. Então tudo que eu cravei há um tempo atrás está acontecendo. A negociação do Marcos Vitor também cravei há algum tempo atrás, está acontecendo. E a negociação do Iago Felipe, o Iago Felipe não quer sair do Bahia. Esse é o ponto final sobre o Iago Felipe. Então, enfim, essa é a novela que a gente está trazendo um resumão aí sobre o mercado do Bahia nessa semana de janela de transferência. Ah, Júnior, tudo isso pode acontecer, tudo isso que eu falei aqui, amanhã pode mudar. Vídeo com patrocínio da Aposta Real. E você, já fez a sua fé? Eu já fiz a minha fé hoje, falta você também. As melhores odds no mercado você encontra aqui na Aposta Real. Esse é o grande patrocínio da Aposta Real. A sua casa de aposta e a minha também. Vem com o time leal, estamos de férias, mas estamos trabalhando. É nóis.